Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos hoje estudar a pergunta número 163, 164 e 165. Aqui nesta parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, juntamente com os Espíritos, nos explicam sobre um momento de perturbação que envolve a alma logo após deixar o corpo físico, sendo que todos nós passamos por esse estado de perturbação. Nem sempre essa perturbação quer dizer sofrimento, mas vamos ver o que dizem os Espíritos. Na pergunta 163, Allan Kardec pergunta: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E os Espíritos responderam: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Na pergunta número 164, Allan Kardec pergunta: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? E eles responderam: não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. E na pergunta número 165, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E os Espíritos responderam: influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. E Allan Kardec explica: por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam na terra se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos e etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto? Mais lhe aumenta a ilusão o fato de se ver como um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar.
Julga o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. É que tem o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora o de um estranho. Falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à proporção que ele da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou se preocupa com os que lhe interessam. Assim, meus queridos amigos e amigas, é a perturbação que se segue à morte do corpo físico. Todos nós, sem exceção, passamos por ela. Mas como Kardec explica, essa perturbação pode ser muito rápida e sem nenhum sofrimento, porque o espírito se comporta apenas como alguém que está acordando de um sono muito longo e às vezes de um sono muito reparador. Já outros se debatem perturbados, sem saber o que está acontecendo, perdidos, tentando voltar para suas famílias, tentando retornar ao seu cotidiano. E quando os espíritos trabalhadores tentam convencê-lo de que a vida física já acabou, eles não acreditam. É muito comum para os trabalhadores mediúnicos verem situações assim. Espíritos que chegam no centro espírita em estado de perturbação, sem saber que já desencarnaram. E muitas vezes não tem argumento possível que possa convencê-los. Até porque se acham vivos, a vida não interrompeu, mas pela incompreensão de que podem sobreviver fora do corpo físico, eles têm muita dificuldade de compreender que a consciência nunca morre, que o ser espiritual estará sempre vivo, independente do corpo físico. E para os espíritas que têm a sobrevivência da alma já construída como um estado de consciência, é muito mais fácil, porque ao longo da vida se veem fora do corpo, até mesmo tecem planos para a vida após a morte, sabendo como irão se comportar quando perceberem que o corpo físico já não está vivo. Mas sobre o fato do conhecimento do Espiritismo apenas, nós temos que levar em conta a observação dos espíritos. A prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. O conhecimento é importante, mas como viveu, de que forma o espírito se comportou neste mundo encarnado é que vão determinar verdadeiramente o estado mais ou menos longo, mais ou menos sofredor dessa situação transitória de perturbação que acometem todos os espíritos. Viver uma vida boa, caridosa, harmoniosa, procurando fazer todo o bem que pode, evitando fazer o mal, voltando-se para uma vida de paz e harmonia com relação a si mesmo e com relação ao mundo que nos cercam. Esta é a melhor regra para se ter uma boa morte, porque quem vive uma vida boa tem uma boa morte, e quem vive uma vida ruim acaba tendo uma morte ruim. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado.